Essa história me foi narrada em consultório e fui autorizada a compartilhá-la, desde que o nome jamais fosse revelado. Não é apenas um relato, é uma vivência real, uma dor silenciosa e, acima de tudo, uma prova viva de como nós, mulheres, somos fortes. Essa é uma história que mostra como uma mulher pode ser quebrada por dentro e ainda assim encontrar forças para se reconstruir, se levantar e seguir. É sobre desafios emocionais profundos, sobre manipulação, sobre relações que adoecem a alma, mas também sobre consciência, despertar e superação. Se você é uma mulher que deseja se superar, se você quer entender comportamentos para não repetir padrões, se você sente que precisa compreender melhor o universo dos relacionamentos narcisistas, fique até o final. Essa história pode abrir seus olhos e, quem sabe, fortalecer o seu coração. A faxineira que apanhava do marido e reconstruiu a própria vida. Ela acordou às 2 da manhã para fazer um bolo. Era aniversário do filho, 6 anos. A cozinha estava escura. Ela misturava a massa devagar, para não fazer barulho. Pensava que se o dia começasse bem, talvez ele não se irritasse. O bolo era simples, chocolate, sem cobertura. Quando terminou, deixou a forma esfriando em cima da mesa e foi acordar o menino para a escola. Ele sorriu animado. "Mãe, é meu bolo?" Ela sorriu de volta, cansada. "É sim." Quando o marido acordou, o cheiro de chocolate ainda estava no ar. Ele entrou na cozinha, olhou a mesa e franziu o rosto. "Que porcaria é essa?" Ela respondeu baixo. "Fiz pro aniversário do menino." Ele reclamou da louça, da sujeira, do dinheiro gasto. Disse que ela não servia nem para cozinhar direito. Ela tentou pegar o bolo para guardar, tentou evitar discussão. Foi quando ele empurrou a forma. O bolo caiu no chão. O menino começou a chorar. Ela se abaixou rápido, tentando juntar os pedaços com a mão, como se ainda desse para salvar alguma coisa. "Para!" ela pediu. Só isso. Veio o tapa, na frente do filho. O menino gritou: "Para, pai!" Ela sentiu o rosto arder, mas não chorou. Chorar só piorava. Mais tarde, enquanto limpava o chão, percebeu algo que gelou por dentro. Não era a primeira vez que o filho via aquilo. Era só a primeira vez que ele tentava defendê-la. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou olhando o teto, ouvindo a respiração do menino ao lado. Foi quando decidiu ir embora. Jurou a si mesma que nunca mais apanharia de homem nenhum. Ela saiu de casa às 4:30 da manhã. Não porque fosse cedo demais, mas porque aquele era o único horário em que o marido dormia pesado. Chovia fino, daquele jeito que molha, sem fazer barulho. O menino estava sonolento, reclamando baixinho, sem entender por que precisava levantar tão cedo. O tênis dele estava furado na ponta. Ela percebeu quando a água entrou e ele fez careta. Parou num ponto coberto, tirou o tênis, enrolou o pé dele com meia grossa e colocou de volta. Não disse nada. Não queria chorar ali. Colocou 2 camisetas, uma sobre a outra, nele. Fez o mesmo consigo. Casaco não tinha. Saiu sem se despedir da casa. Não olhou para trás. Sabia que se olhasse, não iria. No ônibus para outra cidade, o menino encostou a cabeça no ombro dela. Depois de alguns minutos, perguntou, quase cochichando: "Mãe, o papai vai achar a gente?" Ela sentiu o estômago embrulhar. Pensou em dizer a verdade. Não conseguiu. "Não vai. Dorme." Ele dormiu. Ela passou a viagem inteira acordada, olhando a estrada molhada, repetindo mentalmente que aquilo precisava dar certo. Nos primeiros dias,
Ficaram num quarto improvisado nos fundos da casa de uma conhecida. Um colchão no chão, um lençol velho, banheiro fora da casa. À noite, ela dormia vestida. Qualquer barulho fazia o coração disparar. Tinha medo de ouvir o portão abrir. Tinha medo de ser ele. Uma semana depois, foi. Ele apareceu bêbado, no meio da tarde, gritando o nome dela, dizendo que ia levar o menino, que filho era dele. O dono da casa não quis confusão, disse que ela precisava sair. Ela saiu de novo, sem discutir, sem perguntar para onde ir. Na nova cidade, passaram 2 dias só com pão seco e água. No terceiro dia, o menino começou a se encolher, reclamando de dor no estômago. Ela entrou num bar simples, desses de prato feito. O cheiro de alho refogado e arroz quente quase fez ela chorar antes mesmo de falar. Chegou no balcão e disse, com a voz quebrada: "O senhor poderia dar um prato de comida para ele? Eu pago quando conseguir." O homem nem levantou direito os olhos. "Aqui não é lugar de esmola, some daqui." Empurrou um prato vazio para longe e apontou a porta. O menino segurou a camisa dela, envergonhado. "Mãe, eu prometo que não peço mais." Ela saiu, com a cabeça baixa. Sentou na calçada, chorou em silêncio, porque chorar alto assustava o filho. Naquela noite, ele dormiu com fome. Ela ficou acordada, ouvindo a respiração dele, tentando ignorar o barulho do próprio estômago. No dia seguinte, pediu restos na feira. Uma senhora observou de longe. Chamava Dona Alzira. "Você não tem cara de rua", disse. "Entra, nem que seja por hoje." Foi o primeiro banho quente em semanas. A primeira refeição, sem pressa. O primeiro "fica calma" que alguém disse para ela em anos. Ali, ela respirou e decidiu, mais uma vez, não desistir. Ela começou a trabalhar como faxineira. Aceitava qualquer serviço. Saía antes do sol nascer e voltava depois de escurecer. Estudava à noite, sentada na cama com o filho dormindo ao lado. Às vezes dormia em cima do caderno. O tempo passou. O menino cresceu ali, não com conforto, mas com presença. Não com luxo, mas com esforço. Ela observava o filho todos os dias, tentando aprender como ser forte sem endurecer. No trabalho, ela nunca faltava, mesmo cansada, mesmo sem dormir direito. Uma das empresas onde fazia faxina era grande. Ela limpava a recepção cedo, antes de todo mundo chegar. Observava aquela rotina de fora, como quem ainda não se sente parte. Até o dia em que a recepcionista sofreu um acidente sério. Não voltaria tão cedo. O clima mudou. O patrão precisava de alguém, imediatamente. Estava nervoso, sem opção. Naquela manhã, enquanto ela passava pano no chão, ouviu ele reclamar que tudo ia virar um caos. Ela parou, secou as mãos no uniforme, respirou profundo e falou: "Eu posso tentar." O patrão levantou os olhos, olhou para ela com desconfiança. Demorou alguns segundos para responder. "Você?" Ela sentiu o coração acelerar, mas a voz saiu firme. "Estou estudando. Aprendo fácil. Sei atender telefone, anotar recados. Tenho conhecimento básico no computador." Fez uma pausa. "Se não der certo, o senhor me manda embora." Ele olhou para a recepção vazia. Olhou o relógio. Suspirou. Não tinha opção. "Tudo bem", disse. "Senta ali." Ela sentou. As mãos tremiam, mas ela manteve a postura. "Atende o telefone", ele completou. Ela respirou fundo mais uma vez. "Bom dia, empresa tal. Em que posso ajudar?"
A voz saiu baixa, mas clara. Ela anotava tudo devagar, confirmava nomes, repetia informações, preferia perguntar a errar. No fim da manhã, nada tinha desmoronado. No fim do dia, o caos não veio. Ela voltou para casa cansada, mas com algo novo no peito. Não era alegria, era possibilidade. Naquela noite, separou a melhor roupa que tinha. Simples, limpa, bem passada. Arrumou o cabelo com cuidado. Passou uma maquiagem leve, quase imperceptível. No dia seguinte, voltou. E no outro. Sempre voltava. Com o passar dos dias, o telefone tocava menos assustador. Os nomes começaram a fazer sentido, os horários deixaram de se misturar. Ela já não precisava olhar o papel o tempo todo. Ainda errava, mas aprendia rápido. No começo, pedia desculpa por tudo. Depois, aprendeu a agradecer. O patrão observava em silêncio. Não fazia elogios, não cobrava além do necessário, mas percebia. Percebia que ela chegava antes do horário, que organizava a mesa antes de sentar, que anotava tudo com letra clara, que conferia de novo antes de desligar o telefone. Pouco a pouco, o olhar dele mudou. Não era mais desconfiança, era atenção. Um dia, ele perguntou: "Você já trabalhou com atendimento antes?" Ela respondeu simples: "Não assim, mas gosto de aprender." Ele assentiu. Nada mais. Na semana seguinte, o salário mudou. Pouco, mas mudou. O suficiente para pagar contas atrasadas, para comprar comida sem calcular cada centavo, para levar o filho ao mercado e dizer: "Escolhe." Ela fez isso uma vez só. O menino olhou para ela como quem não acredita. Escolheu pouco. Aprendera cedo a não pedir demais. Ela sorriu e guardou aquele momento. No trabalho, as conversas começaram a surgir. No corredor, na porta da sala, nada pessoal demais, nada invasivo. "Está se adaptando? Está gostando?" Ela respondia com cuidado. Ainda tinha medo de errar, medo de perder, medo de cair de novo. Mas algo dentro dela já não era o mesmo. Ela começou a se endireitar, a levantar o rosto, a ocupar o espaço sem pedir licença. À noite, em casa, sentava na cama e pensava: talvez agora eu consiga. E pela primeira vez em muito tempo, não foi um pensamento que doeu, foi um pensamento que respirou. Os dias viraram semanas. E as semanas viraram rotina. Ela já não se sentia um corpo estranho na recepção. Cumprimentava as pessoas olhando nos olhos. Sabia quem chegava atrasado, quem gostava de café forte, quem precisava de silêncio. Aprendeu a antecipar, a perceber antes de ser pedido. O patrão notou, não em grandes gestos, mas nos detalhes. No dia em que ela organizou uma agenda confusa sem pedir ajuda, no dia em que resolveu um problema simples antes que virasse reclamação, no dia em que ficou depois do horário sem ninguém pedir. Ele começou a confiar. E confiança, para ela, era algo novo. Um dia, ele perguntou se ela tinha almoçado. Ela respondeu que sim. Mentiu. Ainda tinha vergonha de admitir falta. Outro dia, ele trouxe 2 cafés. Colocou um na mesa dela, sem dizer nada. Ela agradeceu com a cabeça. A mão tremia levemente. Não pelo café, mas pelo cuidado. As conversas passaram a acontecer sem esforço. No corredor, na porta da sala, enquanto caminhavam. Seu filho tá bem? Tá estudando? Ela respondia pouco. Aprendeu cedo a não se expor demais. Mas por dentro, algo se acalmava. Ele não levantava a voz,
Não fazia perguntas invasivas, não ocupava espaço que não era dele. Quando ela falava, ele escutava. E isso, para ela, era raro. Às vezes, ao chegar em casa, sentava na cama e ficava em silêncio. Pensava: será que isso é só gentileza ou eu tô confundindo? Tinha medo. Medo de se enganar. Medo de errar outra vez. Medo de colocar o filho em risco de novo. Por isso, manteve distância. Criou limites invisíveis. Falava pouco da própria vida. Nunca mencionava o passado. Mas o cuidado dele continuava ali. Constante. Sem cobrança. Sem pressa. Um dia, ele a chamou para conversar. Nada dramático, nada inesperado. Disse que admirava a postura dela, o esforço, a responsabilidade, a forma como lidava com as dificuldades. Ela ouviu com os olhos marejados, tentando não chorar. Ninguém a elogiava daquele jeito há muito tempo. Quando percebeu que estava se envolvendo, assustou-se, sentiu culpa, pensou no passado, pensou no filho. Chegou a pensar em pedir demissão, mas ele nunca pressionou, nunca ultrapassou. O que existia entre eles cresceu devagar, com cuidado, como quem pisa em chão molhado, testando cada passo. Quando finalmente se permitiu sentir, não foi paixão explosiva, foi calma, foi descanso. Ela percebeu isso no dia em que riu de verdade, sem olhar para os lados, sem medo de provocar raiva. Naquele dia, ao chegar em casa, sentou no sofá e chorou. Não de tristeza, de alívio, porque pela primeira vez em muitos anos, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava começando a viver. Mas a vida raramente caminha em linha reta. Enquanto ela se reconstruía, o filho crescia. Crescia em silêncio, crescia observando, crescia carregando coisas que não sabia nomear. Ela acreditava que o amor bastava, que a segurança nova apagaria o que ficou para trás. Por um tempo funcionou. Ele ia à escola, voltava no horário, comia em silêncio. Mas a adolescência chegou, e com ela vieram mudanças quase invisíveis. Primeiro, atrasos pequenos. Depois, chegadas diferentes. Um jeito mais fechado, olhos que evitavam o encontro. Ela fingia não ver. Por alguns dias. Talvez fosse só fase, talvez passasse. Até o dia em que não deu mais para fingir. Uma noite, ele chegou alterado, derrubou um copo, levantou a voz, disse palavras que não pareciam dele, palavras duras, estranhas, feridas. Ela ficou parada. O som do vidro no chão ecoou pela cozinha, não pelo copo, mas porque aquele som era antigo, era familiar demais. Ela sentou no chão, encostada na parede, abraçou os joelhos e pensou pela primeira vez: eu fugi da violência, mas ela encontrou outro caminho para voltar. Vieram noites sem dormir, vieram portas batendo, vieram ligações da escola, vieram silêncios longos demais. Ela tentava conversar, tentava abraçar, tentava impor limites, nada parecia funcionar. No trabalho, ela não faltava, mesmo cansada, mesmo exausta. No banheiro da empresa, chorava em silêncio antes de voltar para a recepção. Não queria que ninguém visse, não queria cair justo agora. Foi quando ele percebeu. Não perguntou de imediato, esperou. Esperou ela ter coragem de falar. Quando falou, falou quebrada. Disse pouco, mas o suficiente. Ele ouviu tudo, sem interromper, sem oferecer soluções rápidas, sem prometer o que não podia.
Foi ali que a relação mudou. Deixou de ser apenas cuidado, virou parceria. Ele ajudou como pôde, com informação, com orientação, com presença. Ela resistiu no começo. Não queria depender, não queria misturar amor, trabalho e dor. Mas a vida não pediu permissão. Na noite em que o filho não voltou para casa, ela saiu pelas ruas, desesperada, chamando pelo nome dele, com o coração saindo pela boca. Encontrou-o caído, sujo, chorando como criança. Ela se ajoelhou no asfalto frio e ali entendeu algo que doeu, mas libertou. Amor não é esconder, é agir. Com a ajuda, ela internou o filho. Não foi fácil. No dia da internação, ele segurou o braço dela com força, os olhos cheios de medo. "Mãe, não me abandona." Ela chorou, mas não soltou. "Eu não tô te abandonando, eu estou ficando." Os dias seguintes foram vazios, a casa silenciosa demais, pratos que sobravam, cama arrumada sem ninguém para bagunçar. Ela visitava o filho toda semana, levava roupa limpa, levava comida feita em casa, levava palavras quando ele conseguia ouvir e levava a esperança, mesmo quando ele não acreditava. Havia dias bons, havia recaídas, havia silêncio, mas havia presença. Enquanto isso, a relação com ele amadureceu, sem pressa, sem esconderijo, sem promessas grandes, só verdade. Quando decidiram morar juntos, ela sentiu medo, muito medo. O corpo lembrava antes da mente. Mas dessa vez não havia grito, não havia ameaça, não havia tensão no ar. Havia conversa, havia respeito, havia escolha. Mudaram juntos, poucas coisas, casa simples, mas segura. O filho saiu da clínica meses depois, não curado, em recuperação, trabalhando, tentando. Eles brigaram, se afastaram, voltaram a se falar. Ela aprendeu algo difícil. Amar um filho não é salvá-lo da dor, é caminhar ao lado enquanto ele aprende a sair dela. Hoje, às vezes, ela ainda acorda assustada. Portas batendo ainda fazem o coração disparar. A memória do bolo no chão, da calçada fria, do prato que não veio, ainda aparece. Mas agora, quando abre os olhos, ela sabe onde está, sabe com quem está, e sabe com uma certeza tranquila. Ela não venceu porque encontrou alguém. Ela venceu porque não desistiu de si mesma quando tudo dizia para desistir. E isso, ninguém pode tirar dela. Se essa história tocou você em algum lugar, se em algum momento o peito apertou, ou se você pensou, isso podia ter sido comigo, segue o canal, clica em gostei. Pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme. É assim que essas histórias chegam a mais mulheres. Aqui, a gente não romantiza a dor, a gente dá voz, consciência e força. Obrigada por estar aqui. Você não está sozinha. E antes de encerrar, parabéns a essa mulher. Uma mulher guerreira que atravessou desafios que quase ninguém viu, que caiu, mas se levantou, que teve coragem de ir embora, de recomeçar, de estudar, de trabalhar, de reconstruir a própria vida, que mesmo ferida, se permitiu amar novamente, que não endureceu, que não desistiu de si mesma. E seguimos com esperança, esperança de que em breve possamos narrar a parte 2 dessa história. Uma parte 2 em que o filho está em recuperação, tentando, reconstruindo, vivendo um dia de cada vez. Porque histórias reais não acabam em conto de fadas. Elas continuam com consciência, coragem e verdade. Parabéns, mulher forte!